baixa autoestima, sensação de estar incomodando, pensa 1000 vezes antes de dar a sua opinião diante das pessoas. Muitos desses sintomas acometem pessoas com TDAH, e eu era uma delas. Investi em autoconhecimento, testei várias estratégias e depois de muito treino e prática, desenvolvi um método para superar tudo isso. E você também pode conhecer esse método no primeiro link da descrição. O que você pensa acerca do TDAH ser considerado ou não um superpoder ou uma vantagem evolutiva, alguma coisa que as pessoas costumam falar em alguns momentos? Eu acho muito delicado, assim. Primeiro que o TDAH, ele é um transtorno, é uma condição que deveria ser vista como espectro. Você já conversou, muito provavelmente, com mais de 5.000 pessoas que têm TDAH pessoalmente. Né? Pessoalmente ou virtualmente ali no seu Instagram. E você vê que tem histórias parecidas, mas tem comprometimentos muito diferentes. Muito distintos. E gravidades muito diferentes. Né? Então, é assim, eu tenho um paciente que ele ficou paraplégico por conta de um pulo na cachoeira. E ele fala, será que se eu já tivesse feito tratamento antes, eu teria pulado daquela altura? Porque no momento que eu pulei, eu sabia que era muito alto, que não era seguro. Então, assim, falar que o TDAH é um superpoder, fala para esse meu paciente que é paraplégico. Exatamente. Ou fala para um paciente que bebeu muito e teve um acidente de trânsito e perdeu a carta, foi preso, ou teve que responder por conta de um acidente de trânsito. Então, eu acho muito perigoso você falar que um transtorno psiquiátrico é um superpoder. Mas eu acho que tem algumas características do TDAH que ele pode usar, sim, para o benefício dele. Por exemplo, eu, por ser ansiosa, por eu ter um transtorno de ansiedade, a minha preocupação faz com que eu tenha uma alta capacidade de organização e planejamento. Eu não perco hora, eu não perco consulta, eu não atraso. Tudo meu é sistematizado. Eu sei as contas que eu vou pagar até dezembro desse ano. Eu também. E minha vida tá programada até meus 50, se eu viver. Se Deus quiser. Tudo quanto é tipo de coisa, de boleto, de pagamento, tá tudo cronometrado. Se você entrar na minha conta bancária, tem lá os débitos, tudo dos próximos meses, tudo sincronizado lá. Então, assim, ansiedade é uma coisa ruim? Mas até que ponto? Porque isso faz com que eu tenha um desempenho acima da média. E isso não faz com que a ansiedade seja algo bom, positivo. Exatamente. Por isso que eu tô falando que falar que o TDAH é um superpoder, isso é muito complicado porque existem gravidades diferentes. E aí, quando eu ouço algum tipo, vou trazer outra provocação pra você. Yuri, mas todo mundo tem um pouquinho de TDAH. Todo mundo tem um pouquinho, né? Porque quando as pessoas pegam uma condição que ela não é categórica, o que é algo categórico? Sim ou não? Você é paraplégico ou não é? Não tem como você ser meio paraplégico. Ou você tem essa condição ou não. Você tá espirrando e tossindo. Faz o teste Covid. Não tem Covid. É a presença ou ausência do vírus. Fiz um teste de gravidez. Não estou grávida. É a ausência ou a presença de gravidez. É categórico. A desatenção, a hiperatividade, a impulsividade é dimensional. Eu tenho momentos de desatenção. Eu tenho momentos de hiperatividade. Isso não me torna uma pessoa com TDAH. Assim como eu tenho momentos de tristeza. Isso não me torna uma pessoa que está deprimida. Eu tenho momentos de ansiedade. Mas eu não estou com transtorno de ansiedade desregulado o tempo todo. Perfeito. Então, tem sintomas que são de transtornos, mas que são sintomas humanos, que todo mundo vai ter. Não tem uma pessoa no mundo que fala, mas ansiedade, eu nunca experimentei isso. Ansiedade é medo, é preocupação. É impossível você não sentir. Às vezes a pessoa não sabe exatamente o que é ansiedade. A definição da palavra. A definição, né? Então, assim, TDAH não é um superpoder. É um transtorno. Mas tem como você usar disso para você ter benefício próprio também. Eu já ouvi algumas pessoas da área da saúde mesmo, que tem TDAH, e falando assim, eu amo meu TDAH. Porque isso permita que eu faça tal coisa assim. E eu escuto isso como alguém que tem TDAH e que acaba e que está muito envolvido nisso há muito tempo. É aquela coisa que eu queria trazer essa provocação para a gente falar mesmo. Porque eu sinceramente não vejo nada de positivo no TDAH. Quando alguém consegue superar uma barreira e chegar lá, vamos botar chegar lá com aspas, apesar do TDAH, é alguém que teve um esforço dobrado. É alguém que merece um honrar o mérito. Porque você foi lá e conseguiu fazer. Você estudar 3, 4 horas com TDAH sem medicação, num ambiente que não seja completamente favorável para isso, cara, eu sei como você ralou para conseguir fazer isso. O que outra pessoa pode estudar 8 horas tranquilamente. Então, assim, não vejo. Eu também não, e eu tenho muito cuidado para falar isso. E sempre quando a pessoa vem com uma justificativa, haters, vocês sempre fazem isso no meu Instagram, mas tá tudo bem. Porque se vocês vêm até mim é porque tá tudo certo na vida. Mas Tata Werneck tem TDAH.
Porque o Michael Phelps tem, porque a Virgínia Fonseca tem. Gente, eles têm o TDAH, eles conquistaram apesar do TDAH. Porque se eles tivessem só o TDAH, eles não tivessem talento, não tivessem determinação, não tivessem garra, eles não teriam conquistado o lugar que eles conquistaram. Dentro da mídia, dentro da Tata Werneck como humor, dentro do... Tata Werneck é humorista. Você fala assim, então todo humorista de sucesso tem TDAH? Lógico que não. Agora, alguns têm e conseguem chegar lá apesar de. E aí que eu falo, tem muita gente que consegue se encontrar atrás de uma câmera, fazendo humor, que é o caso da Tatá, mas a gente não sabe, por exemplo, o que está no background. Às vezes uma pessoa completamente desorganizada em outros pontos da vida. Ou que apresenta uma disfuncionalidade que a gente não consegue perceber porque a gente não está com ela no dia a dia. Tá. Mesma coisa do Michael. Michael Phelps chegou onde chegou e tudo, porque teve uma trajetória ali, cara. Teve um problema sério escolar. Ele seria uma criança como qualquer outro, que ia se formar, ia fazer um high school, ia fazer uma universidade, alguma coisa e pronto. E aí, por acaso, tudo bem, ele tem TDAH, mas por um acaso ele teve que fazer um super mega esforço, conseguiu focar naquilo e se desenvolveu muito. Aí eu te pergunto, e se o Michael Phelps não tivesse a envergadura do braço que ele tem? E se ele não tivesse uma formação estrutural óssea? Ou se ele não tivesse os pais que realmente deram ali o all-in na natação, né? Tipo, vamos investir. O cara ficou de segunda a segunda treinando. Então, assim, não é uma questão do TDAH. É apesar do TDAH. Então, eu não vejo TDAH como superpoder. Então, se eu perguntar para uma pessoa que tem TDAH, Yuri, você tem TDAH. Se você pudesse escolher não ter, você escolheria não ter? Eu escolheria não ter facilmente. Eu também escolheria não ter TAG. Apesar de saber que a ansiedade trouxe coisas boas também. Apesar de saber que TDAH, porque eu não teria esse estúdio se não fosse TDAH descomplicado há 10 anos atrás e tudo que eu vivi até agora. Sim. Eu falo assim, cara, eu perdi 12 anos na universidade. Por quê? Foram 4 anos para me formar, para entrar e mais 8 para me formar, 12 ao todo. E eu me formei em administração. Aí você me pergunta, o que eu uso de administração para tudo que eu faço? Nada. Eu poderia ter muito bem poupado esses 12 anos, mas eu sei que isso é história para contar. Que quando eu vou contar para as pessoas, caraca, você passou, você foi... Beleza, história para contar. É repertório. A minha vida é repertório, mas aí que tá. Se eu cheguei em algum lugar, se eu ainda estou transitando para chegar em algum lugar, isso é um repertório, isso é um somatório de muitos nãos e muita pancada e muita noite sem dormir e muitas vezes que eu levanto o dia inteiro e falo, não, beleza, eu vou gravar meu vídeo 9 da manhã. E eu ligo a câmera 17 horas. E eu fico sofrendo das 9 até... E gravo em 30 minutos, mas eu fico sofrendo, porque o TDAH me causa isso. E aí produz sofrimento, pessoas, né? E produz sofrimento para todo mundo, para família e tudo mais. Então, realmente, estamos conversados, né? Definitivamente não vejo... E você não acorda 9 horas e procrastina até às 17, e se sente confortável com isso. Porque você pode até, no final das contas, mandar pro seu editor, deu certo. Mas você fica assim, poxa vida, cara. Eu terminei às 19 horas, poderia ter terminado às 9h40 da manhã. Você fica se sentindo mal. E a procrastinação é uma das coisas que mais causa ansiedade no TDAH. Porque quando você faz uma coisa, sabendo que você deveria estar fazendo outra, isso gera ansiedade.